Aline, Aline, vem cá ver uma coisa. Que a câmera, a lente dela mostra, olha lá, olha lá. Vou pegar ele de novo. Olha lá, 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 olha lá. A câmera pega direitinho, tá vendo? Ele correndo lá. Você viu que eu tô com a câmera quietinha? Tô. E ele tá morrendo, ele tá movimentando, ó. Ó, ele correndo. Tô vendo. Pois é, tá vendo? Mas por que ele tá parado? Olha lá. Ué, mas é a distância. É? Agora a câmera ela tem 1.200 vezes mais. É? O alcance da sua visão, tá vendo? Opa. E eu fotografia ele um porrada de vez, ó.
Olha lá, ele descendo, olha que interessante. Tá que desce. Acho que foi passear. Já passou do horário já. Nossa, mas tá que desce isso aqui, ó. Onde? Descendo, descendo. Descendo. Mas eles morrem. Incrível. Como é que desceu desse tanto, hein? Porque peixe também precisa de oxigênio. Na água, do lado, assim, tem oxigênio. E na caixinha assim não tem oxigênio. É o oxigênio da água. Não. Aí acaba o oxigênio. Ó, agora aquele ali não tem jeito, aquele ali é direto, ó. Movimentação dele. É quantas vezes bate focar nele, ele tá correndo. Com a câmera quietinha, o bicho tá correndo. Tá em movimentação. Olha aí que a Bruna já deu no 30. Vamos, amor, então. Bora pra aí. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com muita satisfação que cumprimento a todos através de mais essa oportunidade de abrirmos a Bíblia Sagrada e darmos sequência ao Escatologia versão 5. Hoje teremos a aula de número 12. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Convido o irmão Edmilson, que dirige a oração inicial. Oremos. Santo, 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 maravilhoso Deus, Pai eterno que habita nos céus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedido. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua palavra. Amém. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, conosco através do nosso professor Rafael. Amém. Nesse momento, Senhor, eu te peço perdão aos meus pecados, pecado dos meus irmãos. Amém. São bênçãos, Senhor, que eu te peço e agradeço desde já, no doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, na aula passada nós trabalhamos com Gênesis capítulo 3, verso 24, aonde apresenta então o surgimento do famoso querubim. E aí fizemos um estudo que hoje nós vamos apenas... E nós sabemos que coisas erradas ou engano tem um especialista por trás disso, para usar inclusive a Bíblia para fazer bagunça. Revisar alguns tópicos para dar sequência à segunda parte dessa matéria. Se nós formos nos demorar nesse tipo de matéria dentro da Bíblia, nós passaríamos diversas aulas. Mas como eu disse, não é ponto de salvação. É apenas uma curiosidade muito importante, acredito sim, para a nossa fé, porque isso contrasta muito forte com a forma tradicionalista com que o mundo cristão, de um modo geral, tem acreditado ou tem visto a questão de querubins, serafins e anjos na Bíblia Sagrada. Tem muita confusão, tem muita coisa errada desenvolvida em cima disso. E a palavra de Deus, na realidade, ela é a verdade. E quando a gente conhece a verdade, na realidade a gente se liberta. E nós não podemos ficar presos a esses tipos de ensinos, de tradições que já vêm há gerações, talvez há milhares de anos, ensinando coisas erradas. Vocês lembram que quando Jesus esteve na tentação, lá no deserto, antes de iniciar oficialmente a sua missão, quem é que foi com a Bíblia na mão, citando textos bíblicos para ele na ponta da língua, e foi com ela mesma, com essa mesma Bíblia, na ponta da língua mais afiada ainda, que o próprio Cristo colocou Satanás para correr. Então saiba que ele usa engano. E como eu disse também anteriormente,
a contrafação. Tem muita informação bacana na Bíblia sobre a volta de Cristo. E Cristo comenta que quando ele vier, ele virá com todos os anjos na sua companhia. E esse indivíduo, Satanás, é o mestre do engano. E toda a estrutura escatológica e profética da Bíblia Sagrada e da Pentateuco inspirada aponta para ele tentando imitar essa situação de alguma forma, tentando enganar, usar disso para desviar os milhares. E o próprio Cristo falou no sermão profético que muitos virão em meu nome. Eis aqui eu sou Cristo. Se eu disser que está no deserto, não vá até lá. Se disser que está dentro de casa, não vá atrás. No telhado, em qualquer lugar. Porque ele, de alguma forma, ele vai tentar desviar muitos no final, com os seus enganos. E quando nós olhamos para esse tema na Bíblia sobre anjos, e vemos, assistimos essa crença mitológica de anjos com asa, e sabendo que isso no mundo cristão é tão grande, essa crença, é muito fácil de, dessa forma, ele com o seu exército das potestades da maldade, com qualquer tipo de simulação, enganar grandes massas. Portanto, a importância que eu vejo dentro dessa matéria, em levantar esse tema, é mais isso. Como eu disse, não é ponto de salvação, mas é um ponto de advertência muito sério. Porque você tem aí esses quadros da volta de Cristo, cheio de anjinho, com asinha, ser humano misturado com ave, isso é mitologia. Isso no Antigo Egito ensinava isso há 1500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo também, tanto no reino grego quanto no reino romano, foi ensinado, e depois, nos dias de Cristo, e depois também. E lamentavelmente, a forma com que as pessoas que viram, que tiveram essas visões, até lá no santuário, no próprio santuário, para poder entender o que eles estavam vendo na realidade de querubim, eles desenharam, eles fizeram realmente uma pessoa com asa, mas não que tivesse visto aquilo. Porque querubins, nós vimos na aula passada, que não tem nada a ver com ser humano, muito menos ser humano com asa. Mas tem sim, tem a ver com o sistema de transporte, tem a ver com rodas e com muito mais coisa. Então, isso é uma coisa muito séria, é um assunto importante, que nós temos que ficar atentos, porque está prestes a acontecer coisas no mundo. No Fantástico de domingo passado, passou uma matéria muito interessante, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele autorizou urgentemente a finalização do projeto, no final desse ano ou no ano que vem, já enviar a missão não tripulada para a Lua, e logo em seguida vai uma missão tripulada para morar lá e formar base na Lua, para ficar já mais perto, para acionar, enviar missões a Marte. Então, por trás desses bastidores, tem muito mais informação do que o que a população comum está sabendo. Então, precisamos ficar ligados, porque está prestes a surgir muitos impactos na história do planeta relacionados com esses temas. E a ufologia bíblica, e não a ufologia mundana. A ufologia mundana vai para o lado do cão, a mesma coisa. De tudo quanto é outra forma de engano, que tirada às vezes da própria Bíblia, para desviar a atenção do povo também. Mas a ufologia bíblica é um tema de muita importância, porque nós estamos usando assim está escrito para entender coisas que ainda não foi entendido por quem deveria estar entendendo isso há muito tempo. Principalmente se tratando de seres humanos que se dizem cristãos. São assuntos que estão revelados no assim está escrito. Nós vimos, por exemplo, lá em Isaías, a visão que ele comentou sobre serafins. Ele comentou que com 2 asas tampavam o rosto, 2 tampavam o corpo e 2 tampavam os pés. Lá no Apocalipse capítulo 4, tem a mesma visão em épocas diferentes do que Isaías viu lá em Isaías capítulo 6, de 1 a 4. João também comenta de 6 asas, mas chama esse de querubim, não de serafim. Volta lá para Ezequiel no capítulo 1 e no capítulo 10, 2 visões distintas de querubins com 4 asas.
vimos que na realidade todo mundo estava vendo a mesma coisa. Não há diferença alguma, somente do tempo, da distância do tempo em que tiveram as visões. E vimos que os querubins, então, são sistemas de transporte. Está lá as rodas, está lá as asas, e vimos aqueles brasões de um lado e do outro, na frente, atrás. Explicações objetivas na aula anterior sobre isso, que não necessita repetir aqui essas informações. Mas são brasões interessantes que têm significado. Inclusive, um deles mostra a missão de voo do querubim. Quando tem o boi, mostra que é um querubim que está trabalhando em prol de assuntos relacionados com o santuário. Evidentemente, o santuário celeste. E assuntos relacionados com a igreja de Deus aqui na terra. E quando tem um brasão de querubim, aí está falando de querubim da guarda, de proteção. Então, isso é muito interessante, é muito curioso. Vamos começar pelo Salmo 18:10, que eu citei na aula passada. O que está escrito aí na sua Bíblia, meu irmão? Montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Então presta atenção, aí está falando que Deus montou num querubim e voou pelas asas do vento. Se fosse anjo, está descartado. Isso eu citei na aula passada, eu estou só relembrando. Agora o Gesiel, eu vou pedir que ele leia 2 Reis, capítulo 19, verso 15. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Foi eu que escrevi isso? Não. Presta bem atenção no que o Gesiel acabou de ler. Está sentado no meio dos querubins. Está sentado Assim, em cima. Lê de novo. que estás assentado sobre os querubins. Sobre os querubins. Então quer dizer que ele anda, o mesmo que o Edmilson leu em Salmo 18:10, lá em 2 Reis está confirmando que de fato o Senhor monta nos querubins. A forma com que o profeta escreveu montar é porque ele estava comparando com cavalo, com montaria, que ele vê o Senhor montado. E agora o texto que o Arilson vai ler para nós é a segunda visão já do profeta Ezequiel, e ele faz esse comentário no capítulo 9, verso 3. O que está escrito lá? E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Olha o que o Arilson está lendo aí para nós. Diz que a glória do Senhor se levantou sobre o querubim sobre o qual ele estava. Meus irmãos, me poupe. 3 textos bíblicos distintos falando a mesma coisa com linguagens diferentes um do outro. Um o profeta Ezequiel escreveu, o outro Davi escreveu, e o outro, 2 Reis. Me poupe, irmão. São 3 assuntos distintos, 3 textos. Nós não podemos pegar a Bíblia. 3 pessoas diferentes. 3 indivíduos em épocas diferentes, falando a mesma coisa. Não tem confusão nisso aí. A confusão está na cabeça travada, que não quer abrir, que não quer entender. Mas a Bíblia não deixa margem para dúvida. Quem quer crescer na fé tem que destravar. Se não destravar, não progride, não vai embora, não consegue, não. Tem assunto dentro da Bíblia que dá nó na ciência mais avançada e muito mais ainda na teologia, por incrível que pareça. Por que muito mais ainda na teologia? Porque a maioria dos teólogos querem se vincular, quer entender a palavra fundamentada em tradições. Isso já foi assim nos dias de Cristo. Cristo falou abertamente na cara dos fariseus, que eram doutores da lei. Os caras queriam ser sábios em si mesmo, queriam ficar acrescentando coisas na palavra de Deus que não existe. Queria ficar com tradição, queria ficar criando normativos e um monte de coisa. E Jesus foi claro: olha, vocês vai no mundo inteiro atrás do projeto, mas vocês põem tanto peso nas costas dele que nem com o dedinho vocês querem carregar. Isso é muito sério, irmãos. No fim das contas,
a Bíblia, a palavra de fato, o que nos liberta de fato, vai ficando de lado. E as pessoas vão ficando presas em tradições que não levam ninguém a nada. Então é importante, a igreja é importantíssimo, é a casa de Deus na terra. Pronto, sem discussão. Agora, nós precisamos de progredir na fé. E para crescer na fé, nós precisamos da palavra. E tem dois tipos de palavra: a palavra escrita e a palavra viva. A palavra viva vem através do Espírito Santo. Ela vem viva para quê? Para mim pregar. Mas pregar o quê? A palavra escrita. E a inspiração que Ele está me dando através da palavra escrita para falar coisa mais ampla ainda. Para que esse evangelho atinja todo o povo, tribo e língua. Arilson queria falar alguma coisa? É o texto que Jesus falou, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os seus lábios, porém o seu coração está longe de mim, ensinando doutrinas são preceitos de homens. Tá Muito bem, Arilson, muito bem lembrado. É que está falando em Ezequiel 10, 16, que os querubins tinham roda, né? Então uma roda com um anjo. Imagina, né? Será que estava andando de patinete? Me poupa. Aí, para justificar, então eles vêm para o patinete, o skate, saem andando. Me poupa. Não dá, isso é brincadeira um negócio desse. Vocês eram aleijados. Não tem cabimento, né? Não dá para entender um negócio desse. Francamente, se as pessoas entenderem a Bíblia para valer mesmo, o Evangelho muda de rumo. Vai ter que mudar muita coisa na tradição religiosa e as pessoas não estão dispostas a mudar. Estão muito acomodadas. O que Laodiceia fala? Ele está morno. Isso é muito sério. Do meu ponto de vista é o seguinte: Satanás vem trabalhando essas... que eu chamo de o engano dele, tá tudo tapado e acredita. Por que Jesus falou que vai haver choro e ranger de dente? Vai, ó, que daí vem um espaço lá, não vai correr. A hora que vê o céu cheio de coisa que não é bem o que ele estava pensando. Eu tenho enteado. Vai complicar muito só a de situação. falar, ela fala com Então isso. precisa de dar espaço para o Espírito Santo trabalhar e olhar para a Bíblia com mais seriedade sobre esse tema. Essas naves espaciais aí, elas não aparecem para qualquer um não, né? Não. Porque se fosse, Não, mas todo mundo ia. ainda não tá nesse ponto ainda Eu não. falo, Mas não vai demorar não. Não vai demorar, tá bem objetivo aí não. Começar a passar de TV, né? É, O jatinho passa. Você acha que eles por ser mais evoluídos do que nós, com certeza, né? Eles não têm medo do humano fazer alguma coisa? O que o humano vai fazer com ele? Não tem o menor sentido isso. O que tem aí é uma dimensão paralela, que realmente existe, uma forma de manifestação que existe leis, igual tem lei da natureza, tem lei de trânsito, e existe entre eles também. Existe mesmo. Então, essas associações ou interferências, para que aconteça, existe todo um protocolo que tem que ser seguido. Respeitado. A gente lá, os anjos, simplesmente... Esse negócio da quarta dimensão... Bem citado, o caso de Sodoma e Gomorra foi um caso que seres de raça pura seguiram, entraram na cidade, os dois, que o Filho de Deus ficou lá com Abraão conversando, e Abraão tentando interceder por eles lá, e não adiantou muita coisa, né? E quando os anjos viram que não tinha recurso, que a turma estava travada e queria só encrenca, eles ergueram a mão, a porta fechou sozinho, os caras ficou do lado de fora, carregou todo mundo para fora. Esse negócio de dimensão que eles colocam número, primeiro, que eles falam que o mundo aqui é tridimensional, né? E aí existe a quarta dimensão, quinta dimensão. Isso você quer falar nessa dimensão ou não? O que é a dimensão? Me explica isso. A dimensão é um mundo paralelo com o dimensão é um espaço e tempo diferente do seu. Se tem um exemplo fácil aí, faz um favor. É porque eu sempre tive dificuldade com isso. Entender o que é dimensão. Em aulas anteriores eu mostrei um exemplo bíblico, claro. Eu mostrei dois exemplos bíblicos, claro. Ezequiel foi lá. E estava lá. Ele numa dimensão e as pessoas noutra. Ele estava no futuro, ele viajou no futuro e estava assistindo tudo que estava acontecendo no futuro, como se estivesse no presente. Só que ele via todo mundo, mas ninguém via ele. Por quê? Porque ele tinha permissão para ver. Seria aquele caso de universos paralelos? Ou é outra coisa? Não, é a mesma coisa. Na realidade, a dimensão paralela é isso que eu mostrei de Ezequiel. Tem que dizer, igual a gente está aqui nesse momento, a gente não está vendo, mas tem um monte de anjo aqui,
Você não está vendo os anjos. Exatamente. Eles estão numa dimensão paralela, você não está vendo eles. Isso é dimensão paralela. Eles estão te vendo, estão te acompanhando, estão te observando. Tem que intervir, eles intervêm. Porque se alguém resolver fazer maldade com você, que não tem permissão para isso, quem é que vai te proteger? Quem está lá naquele lado também, que está habilitado para fazer isso, para te proteger, para te guardar. O caso de Jesus falando com Deus, com o Pai, foi a mesma coisa. Lá os gregos estavam ouvindo o sermão de Cristo e de repente o Pai começa a falar com ele, para dar justamente a notícia de que Satanás seria expulso aqui do planeta. E Jesus entra, interage com os seus companheiros que ele estava pregando, contando o que é que o Pai estava falando. Mas naquele dia foi permitido eles ouvir a voz de Deus. Só não foi permitido eles verem Deus. E a língua que Deus Pai conversou com Jesus foi uma língua universal que já não se falava mais no planeta Terra. Mas o Pai estava numa dimensão paralela ali, está registrado na Bíblia. Não tem como questionar isso e contestar. Isso não tem nada a ver com espiritismo, com esoterismo, nada disso. Isso é bíblico, é um assunto bíblico, está relatado na Bíblia. O Ezequiel que nós estudamos, o sermão de Cristo que nós estudamos, pregando para os gregos, e o Pai veio falar com ele. Então isso é dimensão paralela. Então não precisa de ir muito além disso, que não tem a menor necessidade. Agora essas classificações, uma dimensão, 2, 3, 4, 5, 6, 10, são os físicos, são os grandes cientistas que aprofundam, tentando classificar. Mas a Bíblia não, ela só fala nisso, ela é específica. Ela mostra o que é a dimensão normal, que é a que nós estamos, e a dimensão paralela, que é essas, que esses seres agem. Não é normal e não é comum eles saírem dessa dimensão e entrar na nossa, e nem nós entrar na dele. Só quando ele nos chama para nos tornarmos o quê? Pessoas especiais. Os profetas não foram pessoas especiais? Eles não foram chamados para entrar lá naquela dimensão? Ezequiel não foi e entrou? Entrou. João não viajou? Ele não viu as 7 pragas que está à frente do nosso tempo? Não viu uma série de profecias que está à frente do nosso tempo? Até a cidade santa que vai descer? Então ele foi lá no futuro, ele viu como é que é, por isso que ele deu detalhe. Então isso é dimensão paralela. A dimensão paralela tanto se refere ao futuro, como se refere ao passado. João, quando falou de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 ao 12, falou da batalha que teve no céu. Ela aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo. Ele viajou lá no passado e deu detalhe dela. O próprio livro de Gênesis, Moisés viajou no passado, numa dimensão paralela, para dar detalhe do que aconteceu na origem do universo. Isso é dimensão paralela. Como é que ele ia saber disso se ele não tivesse visto com detalhe para escrever o que ele escreveu, da forma que ele escreveu? Muito claro isso na Bíblia. Agora, é difícil, realmente a mente travada aceitar esses tipos de assunto. Porque eles logo já querem levar para o lado desses esoterismos, de espiritismo, não sei, de um monte de coisa. Esses caras estão ensinando doideira, não sei o quê. Não, mas está na Bíblia, meu Pai do céu. Nós não estamos ensinando nada de errado, não. Está tudo na Bíblia, é muito claro o assunto. Então tem que ter paciência e realmente ter calma, pedir a Deus sabedoria, e o Espírito Santo vai mostrar com clareza, o assunto está aí. Edmilson? Eu lembrei de duas visões na Bíblia, que Daniel e João, eles sofreram consequência física. O Daniel ficou fraco, chegou a desmaiar. Passaram por essa exatamente. Consequência física. Exatamente, porque realmente não é fácil enfrentar essa situação. A maioria desses indivíduos, como o Daniel que você acabou de citar, ele jejuou muito tempo. Ele já estava fraco por jejuar. Depois ainda passa por aquela situação. Então foi realmente incrível. Vamos revisar aqui no quadro rapidão, só por alto, e dar sequência na aula de hoje. Nós vimos camuflagem de nuvens, que eles se disfarçam o tempo todo na Bíblia. Começa também lá no santuário, essa que regava a terra no Éden, lá no Gênesis. Vimos essa aqui lá no Êxodo, que cobria inicialmente mais de 1.600.000 pessoas, e no fim do Êxodo já estava cobrindo mais de 2.400.000 pessoas. Tinha padaria, descia pão para o povo, diariamente, coisa incrível. A receita mudava na sexta-feira, para aguentar 2 dias, então tinha um reforcinho aí para poder aguentar 2 dias. Então, mas coisa do outro mundo, literalmente, alimentação do outro mundo. E coisa tremenda, né? Isso sem falar num monte de estruturas, de acontecimentos que tinham relacionado com a presença de seres de raça pura aqui dentro e do próprio Deus. Coisa incrível. Lá no Ezequiel, nós vimos então Ezequiel na abertura do capítulo 1, a nuvem chegando, lá dentro saindo uma nave mãe lá de dentro.
E depois saindo de dentro dessa nave-mãe 4 querubins, que foram chamados de seres viventes, e ele envolto com arco-íris, toda a manifestação ufológica. Nós vimos também, lá no de Ezequiel, que aparece um tipo mar de vidro, tanto em Apocalipse quanto em Ezequiel. Plataforma. Uma espécie de plataforma, né? Que é chamada às vezes de mar de vidro ou plataforma de cristal. E ela aterrizaria em cima, com os pés fixos, né? E lá em cima sairia um semelhante ao Filho do Homem, cercado de arco-íris, mudando de cor, revolvendo o tempo todo. E vimos que os querubins, pelas características bíblicas, era nada mais nada menos do que o que nós conhecemos hoje por F15, já há muitos anos. Depois nós vimos aqui no livro de Jó, o chamado charutão. Lá no livro de Jó ele é chamado de Leviatã. Mas é esse aqui, ó, esse que vocês estão vendo aqui, ó, foi inclusive, esse charutão foi fotografado por um avião nosso, um caça nosso, que desceu correndo, aqui, tá vendo o aeroporto embaixo aqui, ó? Isso aqui é uma foto real, legítima. Ele perseguiu um caça nosso, fotografou ele de trás para frente. Então, esse charutão aqui é o Leviatã, mencionado lá no livro de Jó, que viaja no fundo d'água e viaja no céu. E nós comentamos na aula passada também. Adilson, a sua pergunta? Não, é porque eu vi um relato isso aí, que eles tiraram uma foto de uma coisa estranha no céu, né? Que era tipo uma espaçonave, só que era grande pra caramba aí, que eu tava te perguntando se era esse charutão aí que foi esse avião. Eu não vi a matéria que você viu. Se foi comprido... estranho. Se era comprido, é o charutão. O charutão é comprido. Aí perguntei, falou que era anjo, só que anjo, diz que anjo tem vários tamanhos, né? Não existe isso não. Eles falam que anjo é um tamanho só, biblicamente. Então aí sai fora. Poderia ser um anjo que está em cima, mas o homem não soube explicar isso aí não. Isso aí então lá na NASA, a NASA sabe isso aí, ó. Não, a NASA não está por dentro de muito mais coisa do que o que a gente pensa. O que a mídia sabe da NASA é muito pouca coisa. Então tem muito mais coisa. Aquela nave-mãe que eu mostrei para vocês aqui, em forma de pirâmide, na década de 90, eu assisti um noticiário onde um indivíduo com um monomotor estava tendo contato visual com uma, no céu do Paraná, aqui no Brasil. E ele entrou em contato com a torre. Você viu? Você assistiu aqui lá também na época? Ele assistiu com a torre, o Edmilson também viu essa matéria na época. Meus irmãos, a coisa mais incrível, ele entrou em contato com a torre não estava vendo nada no radar, não estava aparecendo nada. E ele falou, rapaz, é gigantesca. Parece uma pirâmide gigante, está na minha frente. Falou, cuidado para não aproximar muito. Não, vou chegar mais perto só para ver. E quando ele chegou mais perto dela, ela decolou e subiu na velocidade da luz. Desapareceu, fez só um risco de luz no céu. Coisa incrível. Década de 90. Eu assisti esse documentário na época. O Edmilson também, não fiquei sozinho. O Edmilson também lembra do documentário. Então, é um relato muito interessante. Na Bíblia Sagrada, existem versões mais próximas do original. A versão que está mais próxima do original, que eu sei, das Bíblias de vocês que está aqui, é a que está com o Gesiel. Aí nós vamos analisar e ver uma versão e ver outra para vocês verem. Ezequiel capítulo 28, verso 14, usa a expressão, se referindo a Satanás, que ele estava com o querubim da guarda, e não que ele era o querubim da guarda. E por causa dessas versões, porque nós temos que entender que a Bíblia não foi escrita na nossa língua, ela foi escrita em outro idioma. Então, a Bíblia que está com o Gesiel, por exemplo, ela é somente revisada. Se você olhar na primeira página das outras Bíblias que está aí com vocês, é revisada. Revisada e corrigida. Não, é só revisada. Só revisada e atualizada. É revisada e corrigida. Revisada e corrigida. Se vê qualquer outra Bíblia que está aqui, está do mesmo jeito. Ou ela é revisada e atualizada, ou ela é corrigida e revisada. Então, quanto menos mexido, mais próximo do original. Aqui está com o Gesiel, ela é somente revisada. Ezequiel capítulo 28, verso 14. O que está escrito aí na sua Bíblia, Gesiel? Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Então eu te coloquei com o querubim da guarda. Qualquer outra Bíblia que não está com esse nível de
de proximidade do original, ela vai dizer, vai traduzir que ele era o querubim da guarda. Tu és querubim da guarda, tu eras querubim da guarda, ungido para proteger. E não é assim, é diferente. Então é diferente ele ser o querubim e ele estar com o querubim. Então ele tinha um querubim protetor. Ele andava nele, ele era um anjo da guarda. Ele era um protetor. Então, percebeu a diferença? Eu vou pedir o Arilson para ler com a Bíblia que está com o Gesiel, o Salmo 18, todinho. Esse Salmo 18, vocês vão prestar bem atenção, que isso foi uma terrível já que Davi passou, mas incrível ao mesmo tempo. Ele foi abduzido, ele foi sequestrado por seres das trevas, nesses sistemas de transporte. E vocês vão prestar atenção aí que Deus veio em socorro dele e acudiu ele, tomou ele de volta, pegou ele de volta. Vocês vão perceber ele falando, dá para ver claramente que ele foi no fundo do mar, viu o fundo do mar todinho, trava lá no fundo do mar, ele foi lá para o céu, fica escuro de uma hora para outra. Coisa mais incrível, presta bem atenção. Lê o Salmo 18 todinho, vamos observar. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas da morte me cercaram. Começa a prestar atenção. Cordas da morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas do Seol me cingiram, laços de mortes me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Sim, clamei ao Senhor meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça. Pense se no nariz de Deus sai fumaça. Raciocínio, o que ele estava vendo, o que ele estava escrevendo. E ele saiu lá do tempo dele, lá do céu, e veio para cá para acudir ele. Da sua boca saiu fogo devorador. Da sua boca saiu fogo devorador. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu. Trevas espessas havia debaixo dos seus pés. Olha o espaço sideral. Montou um querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Foi no fundo do mar. Do resplendor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens saravaida e brasas de fogo. O Senhor trovejou do céu. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e o espalhou. Presta atenção nisso aí agora. Ele está atirando com raio para poder recolher, fazer ele devolver Davi. Continua, leitura. Despediu as suas setas e o espalhou. Multiplicou-se raios e os perturbou. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, o sopro do vento das tuas narinas. Do alto estendeu o braço e me tomou e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do inimigo muito forte, do inimigo forte, e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não apartei impiamente do meu Deus, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim, e nunca afastei de mim os seus estatutos. Continua. Vocês viram que coisa mais incrível? Não tem cabimento, não vê quem não quer um negócio desse. Está lá na água. Está muito claro. E ele foi resgatado justamente do fundo do mar.
Quem que é que pegou ele? Foi para um lado, foi para o outro, e Deus alcançou, e ele, depois que foi lá para o fundo do mar, lá que foi resgatado. O verso 16 diz: do alto estendeu o braço e me tomou e tirou-me das muitas águas. Das muitas águas. Não tem como fugir disso, é uma coisa muito séria. A informação é muito clara, é muito nítida. Eu vou agora fazer umas comparações para vocês verem. Em 2 Samuel, no capítulo 22, o verso 18, o termo que o Arilson usou ali, olha o termo que está, olha na sua Bíblia também, Arilson. O que está escrito aí na sua Bíblia, Edmilson? Livrou-me do meu inimigo cruel e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Agora vocês vão ver o que está escrito numa linguagem próxima do original. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes demais para mim. Tem diferença ou não tem? O peso dessa palavra. Possante. A palavra possante De potência, de poder. é algo que não tem como explicar. Nós estamos falando de 1000 anos de Cristo e um termo bíblico desse nível. Está falando do Salmo 18. Que foi Davi que escreveu. 2 Samuel 22 e Salmo 18, foi tudo Davi que escreveu. Só que quando ele escreveu 2 Samuel, aí no capítulo 22, verso 18, ele usa essa expressão firme de me livrou do inimigo possante. Ele não tinha como explicar isso. Coisa que está fora da conjectura dele, do conhecimento dele. Interessante o verso 16, que ele viu e diz aqui, ó: então apareceram as profundezas do mar. Ele viu. Apareceu, de repente. Viu, exato. Então foi abrir tudo. Ele entrou dentro, ele estava dentro de um querubim desse. Ele não estava fora, ele estava dentro. Só que ele foi recolhido. Então ele foi abduzido em terra por naves das trevas e teve essa perseguição. Essa perseguição saiu fora do planeta, dentro do planeta, andou pelas nuvens e andou no fundo do mar. E foi lá no fundo do mar é que ele foi ser resgatado. Então está bem claro, vocês podem ler, reler muitas vezes isso aí, que vocês vão entender, que é muito claro disso. E quem tiver a Bíblia só revisada, sem nada mais, vai estar mais próximo do original para estudar melhor ainda. Agora, quer uma Bíblia para não entender nada da Bíblia? Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje foge por completo do sentido original da palavra, ele fica perdido. E tem gente que ainda quer preparar sermão com Bíblia na linguagem de hoje. Aí é brincadeira, não dá mesmo. Foge do conteúdo. Para estudar a Bíblia, então, nem se fala. Então, linguagem tem que ser essas mais ortodoxas, linguagens mais antigas. A Bíblia, quanto menos mexida, melhor. Se ela for só revisada como essa que está na mão do Arilson, aí é fantástico. Tem uma outra muito boa também, King James. Tem muitas Bíblias bacanas que leva esse conteúdo bacana aí. Então, quanto mais próximo do original, melhor. E esses textos que eu citei para vocês, Ezequiel 28:14, 2 Reis 19:15, são pontos chaves da gente ver esse tipo de nível de tradução. É muito interessante ficar ligado nisso aí, porque são versos que deixam a gente, se olhando esses dois versos, estando traduzido dentro do contexto bacana, facilita a tendência. Jó 39, 23 e 24. Vocês vão perceber aí alguns lances que vocês já viram aí no Salmo e no Salmo 18 e no 2 Samuel 22, vocês perceberam o sistema de armamento lançando raio, né? Flecha cintilante. Agora tem outro termo aí no livro de Jó, muito interessante também. Sobre eles rangem a aljava e a lança cintilante o dardo, tremendo e enfurecido, devora a terra e não se contém ao som da trombeta. Toda vez que soa a trombeta e diz, eia, de longe cheira a guerra e o trovão dos capitões e os gritos. Vocês perceberam aí que coisa mais interessante? Ele lança aljava, falou de aljava. Aljava, vocês sabem o que é, um tipo de uma capanga de carregar flecha. Então está dizendo que o querubim aí, que o sistema de transporte aí tinha aljava, só que jogava flecha cintilante. Raio laser. Raio laser, está falando de raio. Lá no Salmo 18, que nós lemos agora, vocês viram que ele multiplica raios em cima. E sem falar em trovões, em tremor de terra, coisa do gênero. E aí no que o Arilson acabou de ler para nós aí, está falando que ele devora a terra, ou seja, ele abre grota, onde bate essas flechas cintilantes, abre grota na terra, o tamanho dos buracos que abre.
Vocês lembram de uma vez lá no passado, a terra abrindo e engolindo milhares de pessoas, né? Pois é, então depois, né? Aí fala de intraterreno, que Filipenses 2,10 tem gente que mora lá embaixo. Então basta Deus dar ordem, o trem abre. A terra abre e desce os teimosos para dentro, né? Ele engole. Então tá lá no Gênesis. Então Deus não precisa de estar fazendo espetáculo para ninguém. Deus tem os seus servos para tudo quanto é lado, debaixo da terra, em cima da terra. Lá em Filipenses 2,10 ele está falando que ao nome de Jesus, dobra o joelho todos aqueles que moram debaixo da terra, que moram em cima da terra. Lá em Apocalipse não fala debaixo da terra, debaixo do mar. Então tá aí, não foi eu que escrevi, tá dentro da Bíblia, não adianta correr disso. Deus tem servo dele para tudo quanto é lado do universo e no planeta Terra também. Tem seres de raça pura que convivem entre nós, numa dimensão paralela que nós não vemos eles, mas eles estão vendo, estão acompanhando tudo, estão nos protegendo e nos guardando. Todo mundo tem seu anjo da guarda. E é pelo conteúdo bíblico do Espírito da Profecia, quando alguém morre, o anjo da guarda fica lá, porque a pessoa está dormindo. Ele fica vigiando a sepultura. Tem muito sério esse assunto, irmãos. E são esses anjos mais tarde que vai nos pegar os ressurretos e conduzir ao encontro com o Senhor nos ares. Principalmente as crianças, levar, entregar nos braços das mães, dos pais. Entende, irmãos? Então, não foi eu que escrevi. Está na Bíblia, está na Bíblia inspirada. E são assuntos que é só juntar o quebra-cabeça para entender. Eu queria, para finalizar, mostrar só mais algumas figuras, para dizer que coisa mais interessante. Lá no Novo México, 11 de abril de 2005, tá vendo aqui? Isso é uma imagem real. É uma imagem real, autêntica. E aqui no Brasil, eu já vi documentários na televisão desse mesmo gênero aqui no Brasil. Em São Paulo, em Santos, tem registro da ufologia aqui no Brasil desse tipo de aeronaves no céu. Múltiplas, olha a quantidade que tem, a quantidade, incontáveis, e fazendo sinais, desenhos, que tem algum recado, algum tipo de explicação. Coisa incrível isso aqui. Aqui nós tivemos em Riolândia, fevereiro de 2008, aterrissou à noite aqui, tá vendo aqui? Amassou o canavial, ele funcionava e fazia vulpa, 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 depois arrancou e sumiu. Mas foi uma nave que aterrissou. Os ufólogos foram lá, constatou que o tipo de amassado que teve, de quebrado que teve, o padrão, foi uma nave realmente que caiu aqui. Mas conseguiu escapar. Nós temos esses desenhos também que surgem nas plantações aqui no Brasil, tem muito isso. No mundo inteiro aparece. Desenhos incríveis que aparecem, com muitos sinais, e é comprovado cientificamente que não é coisa desse mundo, não tem como imitar. O padrão é muito perfeito, e a forma de fazer. Imitar os o ser humano gosta de fazer bagunça com tudo, mas tem muita coisa autêntica de fato. Aqui nós temos também um registro antigo de uma frota de aviões e de um bombardeiro. Aqui tem a esquadrilha, né, de 5 bombardeiros e o avião de busca e salvamento. Isso aqui aconteceu em 5 de dezembro de 1945. Desapareceu todo mundo em cima do Triângulo das Bermudas. Aqui é a história do Triângulo das Bermudas. Então, isso aqui é incontestável. É um fato que aconteceu. Aqui nós temos também o caso Roosevelt, julho de 1947, também. Foi para a área 51, está aqui as fotos, são autênticas da época. É incontestável. E a área 51 está cheia lá desse tipo de coisa. Aqui nós temos também ainda, lá no Triângulo das Bermudas, em 4 de março de 1918, afundou esse cargueiro aqui, o Cyclops, com 500 pés, 150 metros a criança tinha, com 19 mil toneladas carregadas. Tinha 309 pessoas a bordo. Desapareceu no Triângulo das Bermudas. Esse outro aqui, em 1963, no dia 2 de fevereiro, no ano que eu nasci. Esse bicho aqui também sumiu. Ele era de 425 pés, 142 metros. Também tinha mais de 300 pessoas dentro dele. Hoje nós temos já
que sumiu aqui nessa região do Triângulo das Bermudas mais de 100 aviões e navios desaparecidos misteriosamente. Mais de 1000 pessoas sumidas sem deixar o menor vestígio. Você queria perguntar alguma coisa? Eu ia te perguntar se ele não é uma espécie de outra dimensão, que a pessoa entra lá, um portal e vai para outro, tipo outro mundo. O Triângulo das Bermudas, o Oceano Atlântico é conhecido como o Mar do Lodo, Mar dos Sargassos. Ao que se consta, os satélites não conseguem filmar muito, não conseguem ver o fundo do Atlântico. Consegue ver o Oceano Índico, consegue ver o Pacífico, mas o fundo do Atlântico não consegue. E só de ter lodo, de ser o Mar do Lodo, já subentende-se a questão de civilização que realmente teve ali no fundo ou tem. E se alguém vê e conhece algo do gênero, não que seja questão de dimensão paralela ou não. Agora, existe sim. Esses seres têm domínio de viajar em dimensões paralelas. Não interagem normalmente conosco. Agora, esses casos que aconteceram aqui, que nós apontamos, saiu da nossa dimensão e desapareceu na deles, porque subiu sem rastro. Esses 2 navios que estão aqui, eles estão no museu, lá na Flórida, se não me falha a memória. Apareceram à deriva depois, mas sem ninguém. Os tripulantes que estavam dentro desapareceram completamente. Como era um navio militar, eram militares que estavam dentro, desapareceu com todo mundo. Foi um sequestro que até hoje ninguém explicou. Então isso aí foi uma espécie de um abduzido, então. O povo sumiu tudo, foi sequestrado. Abduzido. Com certeza. Então, dos navios. Os aviões sumiu, avião com tudo. Com gente e tudo. Desapareceu tudo. Nunca acharam esses aviões. Mas lá nesse lugar, eles não vão lá não, né? Não passa lá. Passa. Constantemente acontece. Inclusive o volume de visualizações que tem tido no mundo, lá é um dos lugares mais frequentes. Aqui no Brasil também tem muita visualização. Tem acontecido em alguns lugares no Brasil. Em várias partes do mundo acontece. Na Rússia, ficar ligado vai estar vendo constantemente, principalmente na internet. Agora, na internet tem muita coisa séria e tem muita mentira, muito sensacionalismo, mais mentira do que sério. Então tem que ficar ligado, tem que estar por dentro dos sites sérios, dos programas sérios, para realmente ter certeza se é ou não, né? Outro caso que aconteceu aqui, olha aquele charutão de novo. Esse charutão é o caso Varginha, que aconteceu 20 de janeiro de 1996. Foi um caso muito divulgado aqui no Brasil. Essas 3 pessoas aqui, elas tiveram que sumir da cidade. Ninguém tem notícia delas mais, até hoje. Por causa do tipo de contato que elas teve de informação. Esse humanoide aqui foi esse aqui é um desenho, né? É o conhecido ET de Varginha. Esses olhos avermelhados dele é por causa de contaminação radioativa com o charutão que caiu ali na região. Então, se vocês procurarem na internet hoje sobre o ET de Varginha, isso aqui foi autêntico, aconteceu. E tem muita informação ainda atual sobre esse antigo caso, coisas que descobriram mais tarde. Inclusive os humanoides, ao que se consta na ufologia, que foi Badam Palhares que fez a autópsia desses cadáveres, dos 2 bichinhos que eles atiraram neles. Jogaram a rede, atiraram, e os soldados que colocaram a mão neles foram enterrados em caixão de chumbo. Então, tem muita coisa, infelizmente, relatada, e os governos não têm muito interesse de informar. Não, mas esse aí... Os governos não têm muito interesse de informar abertamente, por questão de, até quem sabe, de não criar pânico na população. Só que aproveita da situação, né, e acaba escondendo muito. E tem coisa mais clara por aí. Eles falam que o ET do Varginha, os militares cataram esses... 14 foram levados, mas não aí, só isso, a nave foi coletada também, que caiu numa mata lá perto da cidade, 10 quilômetros da cidade. Varginha, Minas Gerais? Minas Gerais, Varginha. Só que tem que eles fizeram uma entrevista com os militares, eles falam, nada consta disso aí, eles falam que isso é tudo mentira. Claro que vai falar que tem. Eles falam que... Pois mas tem que contestar, mas não é mentira. A ufologia está lotada de informação sobre isso. Entendeu? É muito noticiário, é muito documentário, é muita fonte, é muita foto e muita imagem. Teve muitos contatos. Então aquilo lá é incontestável. E a nave foi recolhida, foi levada para Santos e despachada para a área 51. Os 2 humanoides que foram coletados, que foram pegos, um foi morto e o outro foi machucado.
foi levado para São Paulo, aonde quem fez, segundo fontes sérias que eu soube, da época, Madame Palhares, é quem fez a autópsia dos humanoides. É que eles fizeram estudo, eles fizeram a reportagem disso aí, eu lembro, eles falaram que falou que era mentira. Mas não, lógico. Inclusive o Ratinho explorou isso na época demais e ele tomou um cala-boca, ele teve que ficar quieto um tempão. Aí eles falaram que mandaram. O Ratinho explorou demais, demais. E trouxe muita gente importante, pessoas que tiveram contato. O negócio foi muito bravo. Presta atenção agora. Como nós finalizamos com Gênesis 3:24, tratando do Jardim do Éden, esse Jardim do Éden foi recolhido e levado para o céu, que lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo 1 até o versículo 4, nos mostra ele lá no céu, esse jardim. E dentro do jardim está a cidade que Jesus foi preparar para nós, que tem mais ou menos 557 quilômetros cada lado dela, do tamanho do estado de São Paulo. Mas o Jardim do Éden tem 2.000 quilômetros cada lado dos muros do jardim, do qual a cidade está dentro. Então, quando ele vier para cá, que o profeta Zacarias, no capítulo 2, 14:4, fala que o Monte das Oliveiras vai partir no meio, e vai metade para o norte, metade para o sul, e vai se tornar um grande vale, a cidade vai descer ali no meio. Então, o jardim vai voltar a ser o que era antes, tá vendo? Ó? Esse aqui é o jardim, no mapa mundi, ó. Ele vai voltar para lá, no mesmo lugar. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá a Turquia, tá o Iraque, tá um pedacinho do Irã aqui, ó. Tá vendo? Um pedacinho do Irã. Aqui tá o Egito, a Arábia Saudita. Oriente Médio. O Mar Vermelho, o Oriente Médio. Sodoma e Gomorra tá aí dentro também? Tá. Essa geografia aí? Tá, com certeza. Oriente Tá lá Médio. dentro, faz parte. Essas cidades todas vão emergir, essas cidades que já foram destruídas, as civilizações todas, o próprio Cristo falou nisso muito, que naqueles dias haverá menos rigor para Síria e Tiro do que para Sodoma e Gomorra. Então Jesus faz esse tipo de comentário, tá? E aqui então está a Cidade Santa, que lá no Apocalipse, que o braço do rio que entra, divide em 4 braços, vai estar do mesmo jeito novamente, só que o mar vai desaparecer e tudo, né? E aqui está os muros, tudo feito com pedras preciosas diferentes, são 3 tipos de fundamento em cada um, né? Os portais de pérola. Então está aqui o Jardim do Éden, e aqui é a moradia, a Cidade Santa então. E o trono de Deus lá atrás, de onde nasce o rio, que vem passar. Parte passa aqui na cidade, o Pison está aqui normalmente, o Eufrates e o Tigre. Então está aqui ó, o Gion, que é o Nilo, o Pison na Arábia Saudita, o Eufrates e o Tigre. E o principal que entra igualzinho era do jeito que Deus fez. Só que, como eu disse, como nós vimos, e vamos estar estudando mais adiante, sobre mais detalhes sobre a Cidade Santa, o nosso planeta vai ser deslocado do seu eixo, e todo o universo vai passar a girar em torno dele. Então ele vai ser o maior planeta do universo. E não vai ter mais o mar. Que João fala, que ele comenta que não vi mais o mar. No capítulo 21, o verso 1. Ele comenta que na cidade eu não vi. Já no mar já não existia mais. E também comenta que ela não precisa de sol. Então é muito importante isso aí. Que Deus abençoe a mim e a você. Que essa questão dos querubins e serafins da Bíblia ficou claro para nós. São sistemas de transporte. Só para vocês aprofundar um pouco mais, depois vocês vão lá no livro de Jó, no capítulo 41, estuda detalhes sobre o Leviatã. No capítulo 41, do verso 13 até o 16, vocês vão perceber uns detalhes tão importantes lá, que as escamas, a primeira coraça dupla, que eu comentei na aula passada, e as escamas não passam nem oxigênio entre um e outro. Então é algo realmente muito incrível, e não tem como remover a coraça dele. Depois vocês dêem com mais calma, tranquilo. Você queria perguntar alguma coisa, amigo? Cadê o avião? Ah, tá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, meus irmãos, que esse assunto tenha ficado claro para nós de querubins e serafins, e na aula que vem da sequência da genealogia de Adão fora do Jardim do Éden, o nascimento de Caim e de Abel e o que aconteceu dali para frente. Estaremos estudando na próxima aula. Vamos ficar de pé e encerrar nosso coração? Santo Deus, muito obrigado pela tua orientação, a orientação da tua palavra e pela iluminação do teu Santo Espírito para nós. Santifica-nos, Senhor, a tua palavra, que a tua palavra é a verdade.
Capacita-nos à compreensão da Tua Palavra e fortaleça-nos em nossa fé, para que possamos prosseguir como verdadeiramente pessoas libertas por conhecer a Tua Palavra. E que todo o Teu povo que habita sobre a face da terra, os Teus escolhidos, tenham a iluminação e a inspiração do Teu Santo Espírito para compreender, praticar e transmitir aos que nos servem. Abençoe-nos para o cumprimento da nossa missão, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus.